Oi, gente rica! O estudo sobre hoje é sobre Tito. Você sabe quem foi ele? Por que o apóstolo Paulo confiava tanto nesse homem? Você sabe a razão de Paulo estar assim de saco cheio? O que você sabe sobre a ilha de Creta? Fica comigo até o final e você saberá isso e muito mais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e toda semana eu faço uma pesquisa e estudo sobre os livros bíblicos para trazer informações extras, para ampliar o seu conhecimento histórico sobre o que estava acontecendo no mundo enquanto esses livros estavam sendo escritos para formar a Bíblia que nós temos hoje. Para de perder tempo. Estude enquanto você pode, porque vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai dizer: uau, poxa vida, eu tinha uma Bíblia na mesa do canto da minha sala ou na estante do meu quarto, mas eu nunca tive curiosidade para abrir e ler o que Deus deixou registrado para mim, para nós. Isso é um mapa do tesouro. Estude como a cada versículo, porque vai lhe fazer muita falta quando você não tiver mais oportunidade de conhecer o que Deus deixou neste livro, que é a própria árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden. Isso aí. Se você gostar do que eu estou lhe entregando, deixe o seu like, me siga, compartilhe com uma pessoa que você gostaria de ver na eternidade ao seu lado. E aí, tá preparada? Preparado? Então, simbora, porque eu vou começar. E são apenas 3 capítulos. Quem foi Tito? Tito foi um dos companheiros de Paulo. Ele era assim um gentio que se tornou cristão. E provavelmente se converteu através da pregação desse incansável apóstolo, logo no início do ministério dele, e que já se apresentava como um servo de Jesus. Provavelmente, essa carta foi assim escrita em Nicópolis, que fica na Grécia Ocidental, e foi assim levada para Tito pelas mãos de Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria que foi instruído por Priscila e Áquila. E ele estava indo lá para a ilha de Creta. Então, Tito, ele viajou com Paulo para Jerusalém e depois assim cumpriu várias tarefas que Paulo deu a ele e que a gente pode ler, sabe aonde? Lá em 2 Coríntios e em 2 Timóteo. Por isso que ele era um companheiro confiável para Paulo, porque eles dois, Paulo e Tito, ministraram em Creta por um breve período. E Paulo fez de Tito bispo da igreja daquela ilha, para que ele pudesse assim dar continuidade ao ministério de Creta e poder administrar as igrejas, criando assim uma organização, com uma doutrina cristã. Além de colocar a casa em ordem, ele deveria também designar os presbíteros. E Paulo confiava muito nele, porque já tinha dado outras tarefas difíceis e ele se apresentou como um perfeito resolvedor de problemas. Tipo assim, tarefa dada, tarefa cumprida, entendeu? E quando a gente lê essa carta, a gente observa que Paulo queria assim encorajar Tito, que era assim um jovem pastor, e dar a ele assim mais instruções sobre as tarefas que ele deveria assim realizar, Paulo achava que os cretenses eram assim um povo difícil de lidar, ainda mais porque Creta se encontrava em um nível assim moral deplorável. Os convertidos eram assim imaturos na fé e dependiam de instruções básicas a respeito da moralidade, e da conduta cristã. Além disso, falsos mestres judeus, defensores da circuncisão, como a gente já viu em outras cartas, em outras cidades, que eu já fiz o resumo aqui para você, estavam ali também atrapalhando as igrejas de Creta. Quando a gente lê essa epístola, a gente observa assim claramente 3 temas principais que Paulo desenvolve. Eu gosto sempre assim falar de temas, porque como eu sou escritora e ghostwriter, é assim muito mais fácil quando você cria temas
para desenrolar e criar história e formar capítulos, entendeu? Então vamos aos 3 temas principais. O primeiro é sobre os líderes da igreja. Paulo lembra a Tito, que os líderes eles devem estar assim acima das reprovações e devem ser exemplo para todos os fiéis. Paulo faz assim uma lista de qualificações que ele julgava que deveriam ser necessárias para um líder eclesiástico ter, E aí ele fala assim sobre ter uma vida piedosa e ele dá aquelas diretrizes do tipo de relacionamento bem sucedido na família, com os amigos e na comunidade. Já o segundo tema, que chama muita atenção, é sobre domínio próprio e integridade, que torna o Evangelho de Cristo assim atraente, Paulo ensina a Tito como é que ele deveria se dirigir a outros grupos além dos líderes. E isso incluía os homens e as mulheres mais velhos e os mais jovens também. E, inclusive, os escravos. Porque os escravos deveriam ser, assim, respeitáveis e honestos. Os escravos, eles, assim, não tinham direito nenhum legal. E o destino deles estava nas mãos dos seus senhores. Paulo passava a ideia do Evangelho sendo, assim, educativo em todos os aspectos da vida cristã. Já o terceiro tema, é sobre os falsos mestres. Que Paulo se refere de uma maneira pouco amigável, porque ele já estava assim de saco cheio com esses homens que atrapalhavam o trabalho dele, o ministério dele, entendeu? Paulo valorizava assim, muito assim, a unidade na comunidade e condenava qualquer um que se intrometesse e ameaçasse a divulgação correta do Evangelho de Cristo. E para variar, os judeus sempre perseguiam as igrejas com as suas lendas judaicas, com o tema da circuncisão, além de propagar erros, e desvirtuar os cristãos que estavam no caminho. Tem uma parte nessa carta, assim, que eu gosto muito e que eu quero, assim, destacar, que é quando Paulo fala que a salvação pela graça leva às boas obras. Ou seja, nós não somos salvos porque praticamos boas obras, porque somos bonzinhos, não. Mas porque fomos salvos unicamente pela misericórdia e graça do Senhor, então é que devemos praticar as boas obras. Entendeu a diferença? Pois é. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa ilha, Creta, que é uma ilha assim enorme. E que eu peguei uma foto da NASA de cima, assim, para fazer capa aqui do meu vídeo, E uma foto linda, espetacular, para mostrar o quanto essa ilha é grande. Eu visitei a Grécia e visitei, assim, várias ilhas pequenininhas, E tem muitas histórias para contar de Tinos, de Mykonos, e qualquer dia eu vou postar foto lá no meu Instagram, fazendo um TBT. Mas eu não conheci Creta, porque era uma ilha muito distante de Atenas, e Atenas era assim a minha base. Então eu saía por ali para as pequenas ilhas ali próximas, Mas eu sei que era média assim de leste a oeste, 252 quilômetros de extensão, e de norte a sul 56 quilômetros de largura. Imensa, só para você ter assim uma noção, cabem 20 cidades de Búzios dentro da ilha de Creta. 20 cidades de Búzios. E cabem assim 4 ilhas de Creta dentro da cidade do Rio de Janeiro. Percebeu quanto essa ilha é grande? Falei que ela está assim distante, assim, quase 280, 300 quilômetros do continente da Grécia. E muita distância, E Creta é a maior das ilhas gregas. E ela é a 4ª maior do mar Mediterrâneo. Os habitantes de Creta, eles são conhecidos, como cretenses. E eram, assim, principalmente naquela época, fazendeiros e cultivadores de frutas. Mas Creta também era conhecida pelo nome de Caftor. E lá no Antigo Testamento, os filisteus chegaram à terra de Canaã
de Creta, ou passaram por Creta, a gente não sabe ao certo. Isso você pode ler lá em Amós, no capítulo 9, no versículo 7. E Creta também foi uma ilha base para os piratas. E somente no ano 67 antes de Cristo, é que ela foi dominada pelos romanos, né? E já no Novo Testamento, nessa época de Paulo, Creta tinha, assim, uma grande população de judeus. E eles atrapalhavam Paulo bastante com aquelas ordenanças judaizantes. Outro lado interessante que eu descobri também sobre Creta é que tinha um famoso poeta local, ou seja, um cretense de nome Epimênides. E foi ele quem rotulou seus compatriotas, citando que os cretenses eram mentirosos e glutões preguiçosos. Isso pegou. E os cretenses ficaram conhecidos por essas características pejorativas, né? Isso demonstra que nós devemos ter muito cuidado com o que falamos sobre os povos, sobre as pessoas, quando assim generalizamos, né? E nós devemos lembrar também que aquilo que mais criticamos no outro pode ser o nosso ponto fraco, não é verdade? Só Deus sabe de todas as coisas. Faça tudo para corrigir uma pessoa, para demonstrá-la quando ela estiver no caminho errado. Mas se ela persistir no erro, depois que você falou uma, duas, três vezes, deixa ela ali em banho-maria, até ela perceber que foi injusta com você, que você estava com a razão. Fique ligado, fique ligado. Um dia a ficha vai cair, não se preocupe. Que o Senhor nos abençoe e nos livre do mal. Eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo no seu coração. Se você aprendeu alguma coisa nova hoje comigo, compartilhe para ajudar outras pessoas a ampliar assim a sua cosmovisão, entendeu? E a fazer o ide e o vinde. Beijo, até a próxima. Tchau.